Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora a gente vai estudar a química da vida. Esse assunto está no volume 1, Bio, de Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Então, quem precisar pesquisar, pesquisa esse volume aqui. É o volume único, mas o material que eu disponibilizei para vocês, que é o mesmo material que está aqui, é do volume 1. Então, esse é o assunto que a gente vai estudar a partir de agora. Pessoal, lembrando que esse assunto pertence à bioquímica. A bioquímica é um ramo recente dentro da biologia, surgiu no século XIX, século XX. Então é um ramo dentro da biologia destinado a estudar as reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Então é a união da química e da biologia, que se transforma em bioquímica. E o nosso primeiro tema para a gente discutir a partir de agora é a composição química dos seres vivos. Ou melhor, a composição dos seres vivos. E aí, do que os seres vivos são feitos? Se liga nas apresentações, não perca essa aula que você vai saber e vai conseguir aprender sobre isso. Na unidade A Química e a Vida, Moléculas da Vida. E agora, estudar um pouquinho sobre a composição química ou composição dos seres vivos. Primeira pergunta para a gente iniciar as apresentações desse slide. De que são feitos os seres vivos? Fácil de responder, né? Aqui eu tenho uma representatividade para vocês, mostrando que átomos formam moléculas, as moléculas vão formar organelas, as organelas vão formar célula, as células vão formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos, os órgãos sistemas e os sistemas um organismo. Então, os seres vivos, todos eles são feitos basicamente de átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e alguns outros elementos em menor quantidade. Então, todos os seres vivos desse planeta é composto e é feito a partir dessas substâncias, desses elementos químicos. A célula animal, formam os animais, célula vegetal, forma os vegetais. Mas o que é mesmo um átomo? Relembrando esse conteúdo, só para a gente dar continuidade às explicações, o átomo, pessoal, é a unidade fundamental da matéria. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Isso é um átomo. Aqui eu tenho a representação esquemática, didática, de um átomo, elétrons, prótons, nêutrons e o núcleo. Então ele é formado por um núcleo no centro, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam o núcleo, como vocês podem observar na animação. E como diferenciar os elementos? É possível diferenciar os elementos? Sim, pessoal, é possível diferenciar os elementos químicos. A principal diferença entre os átomos está no número atômico, que é o número de prótons presente no núcleo. Esse número atômico é representado geralmente por Z, identifica cada tipo de átomo. Eu trouxe um exemplo do hidrogênio, o elemento químico chamado hidrogênio, representado pela letra H. Tem um próton em seu núcleo, então seu número atômico é igual a 1. Observa no desenho. Então, número atômico 1. Representação, sigla do hidrogênio, H. Outro exemplo, átomos de carbono. O carbono ele já possui 6 prótons. Então, seu número atômico é igual a 6. Então, eu tenho a representação aqui do carbono, símbolo, a sigla, C, o nome do elemento, carbono,
o número atômico que diferencia os elementos químicos, 6, e a massa atômica, 12,01. Então, os componentes da matéria viva são compostos basicamente por alguns elementos químicos. Então, eu vou apresentar para vocês agora os principais elementos químicos dos seres vivos. A sigla geral de todos eles, CHOMPS. Lembra de chope, só que acrescenta OMPs. O primeiro deles, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Observe na representação que todos eles estão com um símbolo, com a sigla, que na tabela periódica vai ser fácil você encontrá-los e identificá-los. Esses 6 elementos, eles praticamente constituem cerca de 98% da massa corporal da maioria das espécies biológicas. Então, esses 6 elementos são predominantes. Não que os outros em menor quantidade sejam menos importantes. É que os seres vivos, na sua constituição, precisam menos dos outros. Mas tem algumas reações químicas metabólicas que só ocorrem se tiver os outros elementos, que são importantes também. A gente ainda vai estudar alguns que estão presentes nas vitaminas, na composição dos carboidratos, na formação dos lipídios e na estrutura das proteínas, nos próximos slides. Então, esses 6 são os predominantes. Lembrando que o carbono, ele é o constituinte essencial de todas as moléculas orgânicas. Então, quando se fala de uma molécula orgânica, a gente já diz que aquela substância possui carbono na sua constituição. Assistam a um vídeo que eu vou mandar o link daqui a pouquinho para vocês acompanharem, para vocês assistirem. Então assistam ao vídeo aí sobre o carbono, sobre o elemento carbono. Dando continuidade na composição dos seres vivos, molécula a gente chama também de macromoléculas ou biomoléculas. Então, molécula é um grupo de átomos que podem ser iguais ou diferentes, que se mantêm unidos e que não podem ser separados sem afetar ou destruir as propriedades das suas substâncias, das quais eles fazem partes. Então, isso é uma molécula. Então, a molécula ela pode ser modificada. Olha, se ela for modificada, ela perde a estrutura, ela muda e ela não passa mais a exercer a mesma função que ela exercia anteriormente. Aqui eu tenho um exemplo de uma molécula para vocês, a molécula de glicose, que é um carboidrato, um glicídio, um açúcar. Observe aí a presença do carbono na constituição dessa molécula. Então ele possui 6 carbonos na sua constituição, 12 hidrogênio e 6 oxigênio, C6H12O6. E está lá a representação de cada um deles na figura. Sobre carboidratos, eu vou estar explicando em outro slide também, falando melhor sobre eles para vocês. As substâncias orgânicas, que são aquelas que são formadas pelo elemento químico carbono. Então, atualmente são conhecidos mais de 19 milhões de compostos orgânicos. É muito, não é? E por isso, existe um ramo específico para esse estudo, que não é o da biologia, é da química, destinado apenas para o estudo desses compostos, a química orgânica. Então, em química orgânica, vocês vão estudar mais sobre isso. Aqui é apenas uma revisão rápida dentro da bioquímica, que é um ramo dentro da biologia que estuda as reações químicas e a interação entre a vida, o mundo vivo e o mundo não vivo dos seres vivos.
Tá aí o açúcar representando uma substância orgânica. Não necessariamente precisa ser o açúcar de cozinha. Também pode ser o açúcar presente em uma fruta, que recebe o nome de frutose. E as substâncias inorgânicas? As substâncias inorgânicas, elas possuem pequenas moléculas que podem ser produzidas dentro e fora dos organismos vivos. As principais e mais conhecidas são a água, H2O, o gás oxigênio e os sais minerais, além do gás carbônico. E aqui mais uma vez, substâncias inorgânicas, só repetindo para vocês aí, ó. O anterior eu não coloquei a sigla, nesse slide eu já coloquei a sigla da água, H2O, do gás carbônico, CO2 e do gás oxigênio, O2, além dos sais minerais, que são substâncias inorgânicas. Então, uma revisão rápida: substâncias inorgânicas, moléculas pequenas, pouca complexidade. Pouca complexidade não significa ser menos importante. Olha ali quem está presente: a água e os sais minerais. Substâncias orgânicas são moléculas complexas formadas por cadeias carbônicas. Aí entram na sua formação os chomps, os 6 elementos químicos. Geralmente eles estão na formação dessas substâncias: os glicídios, carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas são substâncias orgânicas. Dentro da substância química dos seres vivos, a água merece papel de destaque, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a água, a explicação sobre a água, só sobre ela. 75% a 85% aproximadamente da massa corporal de um organismo vivo é composto de água. Então, o plasma sanguíneo é basicamente formado de água. Por esse motivo, a maior concentração é a água. Proteínas, 10% a 15%. Os lipídios, óleos e gorduras, isso aí, para quem é um pouquinho mais fortinho, pode oscilar, pode aumentar, mas a média é de 2% a 3%. Os glicídios, que são os carboidratos, 1%, que são os açúcares. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, 1%. Os sais minerais, as vitaminas e outras substâncias contabilizam outro 1%. Então, se, hipoteticamente, pegássemos uma pessoa de 60 kg e desidratássemos ela reduziria a 12 quilos. 8,5 kg de proteína, 1,8 kg de lipídios, meio quilograma de açúcares e meio quilograma de ácidos nucleicos e meio quilograma de substâncias e minerais diversos. E o restante, professor, era o que? Água. O que aconteceu com a água? Ela evaporou, foi embora e ficou apenas essas substâncias. Então tá aí mais uma vez a composição dos seres vivos: 75% a 85% aproximadamente é água, proteínas de 10 a 15%, lipídios de 2 a 3%, carboidratos 1%, ácidos nucleicos 1% e outras substâncias 1%. Esse gráfico aí mostra as porcentagens aproximadas dos principais componentes químicos que está presente no corpo dos seres vivos, tomando-se por base os animais, viu pessoal? Então isso aí é baseado em animais. Sobre a composição química dos seres vivos, é só confira aí outras informações e outras apresentações na sequência. Obrigado. Que interessante, né? Chomps.
carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Os 6 principais elementos químicos que predominam e praticamente constituem 98% de todos os seres vivos. Importante isso, interessante. Para quem acompanhou a aula até agora, a composição dos seres vivos responde às questões 1, 2 e 3. Então, quem assistiu às aulas, prestou atenção nas explicações, vai conseguir responder essas questões. Beleza, pessoal? Não saia daí que vem a próxima aula nossa. Lembrando, mais de 70% do nosso corpo é feito e é construído de água. Então, água é o nosso próximo tema. Beleza? Até daqui a pouco.